Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Agenda Saúde. E hoje vamos ter o prazer de receber aqui novamente a doutora Sara Salazar, que também é cirurgiã dentista e, para quem não sabe, ela é minha irmã. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, agradeço novamente a oportunidade de estar aqui falando e falar desse assunto, né, que é tão gostoso, que é a harmonização orofacial. Ela atua na parte clínica da odontologia e também atua na área de harmonização orofacial. A gente vai descobrir aqui hoje mais sobre esse tema que vem ganhando cada vez mais destaque. Doutora Sara, o que é harmonização orofacial e como ela se diferencia de outros procedimentos estéticos? A harmonização nada mais é do que um conjunto de procedimentos estéticos, né? Pode olhar isoladamente a aplicação de toxina botulínica ou preenchimentos faciais. Tudo isso que a gente tenta harmonizar o nosso rosto, sem modificar a nossa essência, é uma harmonização. O que a gente vê muito hoje em dia é uma desarmonização, né? Assim, por parte de alguns. Os excessos, né? Os excessos. Mas a harmonização tenta harmonizar os terços da face. Nós temos 3 terços da face, né? Terço superior, médio e inferior. Então, com a harmonização, a gente tenta deixar proporcionalmente estético. E quais são os principais benefícios da harmonização? É muito subjetivo, né? Porque a gente está mexendo com estética. Mas o principal benefício da harmonização é deixar o paciente bem consigo mesmo, né? Que eu acho que isso não tem preço. Para aproveitar o gancho, existe malefício? Malefício, se realizado de forma sem o cuidado necessário, sem a asepsia necessária, tem muitos malefícios. Daí a gente vê diariamente nas mídias. Às vezes até o produto utilizado? O produto utilizado, né, que não pode ser utilizado para aquele fim, né, da prática, ser utilizado pode trazer consequências irreparáveis. Para quem a harmonização facial é indicada e existe algum perfil específico de paciente? A harmonização é indicada para todos os tipos de pacientes, né? Para quem quer melhorar a estética, está com algum incômodo, começa a perceber alguma ruguinha ali, né? Se tem algum perfil específico, não, todo mundo que quer se sentir melhor, quer melhorar a textura da pele, diminuir rugas finas, melhorar a proporção. Então, precisa ter uma análise, né, total do que é necessário. Porque, às vezes, o paciente chega para mim, quer colocar mandíbula, quer colocar queixo, quer colocar boca, mas não é indicado para o caso dele. Quer colocar porque está todo mundo colocando, né? Então, a gente precisa avaliar cada caso, né? Isso para homens, para mulheres. Claro que tem um limite de idade, né? A gente não vai fazer em pacientes muito novos, mas começou a perceber algum incômodo, ruguinha, já tá marcando, as mulheres percebem muita maquiagem, começa a depositar nas ruguinhas ali perto do olho, então já é importante, às vezes não vai começar o procedimento estético nenhum naquele momento, né, mas já vai ter uma avaliação de quando vai ser preciso começar. E quais são os principais procedimentos envolvidos na área? Principais, né? A aplicação de toxina botulínica, que é o famoso Botox. O Botox, ele é uma marca comercial, na verdade, né? Que foi o pioneiro no desenvolvimento da toxina. Mas tem várias no mercado. Então, aplicação de toxina botulínica, preenchedores faciais, bioestimuladores de colágeno, tem fios de colágeno para estimular o colágeno, fios de tração, emagrecedores faciais, nossa, infinitos, né? Tem também a parte de gerenciamento de pele, né? Que tem os peelings, que a gente pode fazer para melhorar também manchas, textura, infinitos. E quanto tempo que dura a harmonização facial e você recomenda estar retomando ao consultório de quanto em quanto tempo para estar Depende do que foi feito, né? Eu não gosto e eu sempre explico para meus pacientes que eu não vou fazer aquele procedimento e vou abandonar. Porque o paciente quer chegar ali, quer resolver aquele problema na hora e nunca mais, né? Só que não, ele demorou vários anos da vida para envelhecer e chegar na forma que chegou. Então, a harmonização não tem que acontecer de uma vez. Então, o Botox, por exemplo, fez só a aplicação de Botox, ele vai durar ali de 4 a 5 meses.
eu coloco. Se quer começar a fazer ainda novo, né, sem rugas muito marcadas, tentar fazer pelo menos 2 vezes ao ano, né, que é suficiente. O Botox tem essa durabilidade ali, né, de 4 a 5 meses que a gente pode refazer. Tem os preenchedores faciais, que depende de cada pessoa a durabilidade, mas a gente dá uma média de 1 ano a 1 ano e meio. Os bioestimuladores de colágeno também tem a durabilidade aí boa de 2 anos, 3 anos, alguns 1 ano, 1 ano e meio, tá bom? Depende se o paciente não fica muito ao sol, se alimenta bem, dorme bem, bebe água, então tem vários fatores, né, da durabilidade da toxina também. Se é um paciente que malha muito, né, então o Botox dele vai durar menos. Entendi. Num programa anterior, você falou em relação a... Antes da pessoa submeter a um procedimento estético, tem que primeiro fazer o básico ali, a limpeza, ver uma série de coisas. Em relação à harmonização facial, existe alguma preparação necessária antes de submeter esse procedimento? O principal é procurar uma pessoa de confiança e de preparação, né? Tem que estar com o estado de saúde em dia, né? A gente não vai fazer aplicação se, por exemplo, tiver com alguma doença. A gente não faz com doenças graves, não faz em paciente que às vezes teve dengue recente, teve covid recente, é alguma das restrições, né? Tem que ter um tempo de preparação, que às vezes a gente vai fazer um procedimento, por mínimo que seja, às vezes faz um botox, mas pode ficar um roxinho normal, isso é em todo mundo. Então, a pessoa quer fazer um preenchimento hoje e no casamento depois de amanhã. Eu não faço, né? Porque incha, pode ficar roxo. Então, tem que ter esse tempo de preparação antes do procedimento, né? Se organizar e também após o procedimento, tá bom? É assim, você falou da preparação bucal, né? Aqui eu vou rasgar a seda da minha classe. Os cirurgiões dentistas que fazem harmonização, ele tem uma visão mais geral, né? Porque todo mundo que mexe com harmonização vai ver que tem uma ruga marcada, o bigode chinês, vai ver que tem uma ruga de marionete marcada, mas o cirurgião dentista que vai saber diagnosticar se está tendo uma perda de dimensão vertical, né? Se precisa, além de tratar toda a saúde bucal, às vezes precisa trocar prótese, né? Antes de fazer uma harmonização, porque fazendo uma reabilitação, vai diminuir muito dessa ruga, entendeu? Antes de começar a injetar qualquer tipo de produto no rosto. Então, às vezes vai trocar uma prótese, já resolve, né? Às vezes colocar faceta, aumentar o tamanho dos dentes. Então, rasgando seda mesmo, né? Os cirurgiões dentistas, eles têm uma visão mais completa dessa diminuição do terço inferior, que é uma das principais queixas, né, na harmonização. Certo. E quais são os cuidados recomendados após a aplicação da harmonização orofacial? É o que eu comentei, né? Sobre ter esse tempo de preparação após, né? Fazer repouso no dia, porque querendo ou não, a gente injeta os produtos, né? Não pode ficar passando coisa no rosto no dia que faz, né? Por mínimo que seja, é um ponto de entrada de micro-organismo. Então, precisa ficar ali no dia mais quietinho. Os dias após, pode inchar, pode ficar roxo. Então, evitar qualquer evento, né? Tem essas preparações, sim. Doutora Sara, e existe algum risco ou contraindicação associada à harmonização? Contraindicação, alguns pacientes... não chega assim a ser uma contraindicação, é o cuidado que a gente tem. Alguns pacientes alérgicos, por exemplo, paciente alérgico à abelha, não pode ser usado a hialuronidase, que é a enzima que reverte o ácido hialurônico, que é o que a gente usa no preenchimento, né, facial. Então, assim, a gente precisa fazer uma anamnese muito bem detalhada para saber quais as restrições, né? Então, se for fazer o preenchimento nesse paciente que tem alergia, fazer com muito cuidado para que não faça exageros, para que não precise retirar o produto para não ter que usar essa enzima, né? Algumas alergias, se, por exemplo, o paciente tem herpes labial, costuma ter herpes recorrente, vou fazer um preenchimento labial, eu sempre começo o protocolo, né, com antiviral antes, né, de fazer o preenchimento, para não aparecer, né, a herpes ali logo após. Então, tem algumas restrições, sim, que a gente tem que tomar. Certo.
Doutora, e quais os pontos que a gente pode aplicar essa harmonização? Em relação ao nosso corpo, nossa face? Qualquer parte. Do Qualquer corpo? parte que você pode fazer a harmonização. Tem gente que faz na mão, mas a minha área de atuação do cirurgião dentista, a gente tem que saber a nossa área de atuação, né? Não sei falar das outras áreas, mas o cirurgião dentista, ele pode trabalhar na área de cabeça e pescoço, aqui do ocioide, até essa região, né? Isso assim, sem algumas partes de cirurgia, óbvio. Por exemplo, tem gente aí que tá mexendo em nariz, fazendo cirurgia de nariz, o dentista não pode fazer isso. Mexendo com a orelha, o dentista não pode. Então, assim, a gente tem um conselho de ética que regula e deixa muito bem claro o que a gente não pode fazer. Então, o cirurgião dentista, ele pode aplicar toxina nos músculos da mastigação, qualquer região da face, tá bom? Preenchimento também facial, qualquer região da face, mas cirurgias a gente não pode. A gente pode fazer lipo de papada, né, cervical aqui nessa região, sem problema nenhum. Algumas bichectomia também é uma área do cirurgião dentista. Bioestimulador de colágeno também, tudo que envolve essa região aqui, o cirurgião dentista pode fazer, com injetores, né? Parte cirúrgica tem algumas restrições, sim. De forma específica seria boca? Forma específica? Testa? Não, testa, sim, a gente pode usar fios, pode usar preenchimento, pode usar toxina botulínica, bioestimulador de colágeno. Aqui, região malar, a gente faz muito olheira, fossa piriforme, esse suco aqui, né, que é o famoso bigode chinês que a gente chama. Então, faz preenchimento de queixo, faz preenchimento de mandíbula, realmente, todo o rosto. Toda a face. Todo o rosto, tá? Maravilha. Como a harmonização facial, ela pode impactar na autoestima e na confiança da pessoa? Assim, vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar exemplo, né? Eu tenho uma paciente também que é muito vaidosa. Então, já fazia um tempo que não fazia aplicação de toxina botulínica. Ela tem algumas outras necessidades, né, para fazer, mas ela me relatou que não estava saindo de casa, não estava tirando foto, porque estava sentindo o rosto muito enrugado, tinha vergonha de sair. Falei, não, então vamos resolver. A gente fez, né, a aplicação de toxina botulínica, vou até fazer o retorno recente dela. E já vi várias postagens no Instagram dela sorrindo. Então, assim, é inestimável o que pode trazer de benefício na harmonização. Isso é de cada um. Isso é de cada um, porque a gente precisa, às vezes um detalhezinho ali vai fazer diferença. Às vezes as outras pessoas nem percebem o que a gente fez. Mas a gente estando bem consigo mesmo, né, isso aí vale muito a pena. Excelente. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos. Tem harmonização facial que ela pode ser associada ou combinada a outro tratamento para ter resultados ainda melhor? Sim. Falando da minha área, né, como eu comentei, às vezes o paciente tem aquela boca murcha, não tem uma estrutura, tem rugas aqui muito marcadas, porque precisa de prótese. Então, a gente até brinca quando troca as próteses, que o paciente fez a harmonização, mas na verdade ele só colocou dente. Né? Então, assim, associar o tratamento dentário do que for preciso antes e após a harmonização entra como uma cereja do bolo, entendeu? É aquilo ali que ficou faltando. Às vezes faltou um pouco de mostrar o vermelhão do lábio, que é a parte vermelha mesmo do lábio, né? Que a gente consegue enxergar. Faltou um pouquinho, aí coloca um pouquinho de preenchimento labial, né? São pontos específicos. Isso da minha área, né? Mas, por exemplo, tem alguns profissionais que vão fazer cirurgia em centros cirúrgicos, por exemplo, né? Otorrinos, vão fazer cirurgia do nariz,
já tá com anestesia geral, já faz o que precisa ali, claro, bioestimulador de colágeno, toxina botulínica, alguns preenchimentos faciais, né, dependendo da região, dá sim para associar. Maravilha. É igual você também citou no clareamento, não adianta a pessoa querer fazer um clareamento sendo que ela tá com a boca toda cariada. Exatamente, a gente precisa deixar a base firme para receber qualquer outro tipo de tratamento estético. E quais são as tendências mais recentes em relação à harmonização facial? A tendência que eu percebo que está tendo é do menos é mais, né? Teve uma época, alguns anos atrás, que a gente percebia as influencers, né? Com aquela boca enorme, aquela mandíbula muito marcada, aquele queixo muito pronunciado. Então, assim, a gente já viu no Instagram muitas dessas blogueiras tirando, né, do preenchimento. Claro que ainda tem muito preenchimento ali, né? Mas não tá aquele exagero mais. Então, a gente está vendo muito da diminuição, né? Então, os exageros que a gente percebe não fica bonito, né? Então, eu acho que o que vai, assim, reger agora esse momento é o menos é mais. Maravilha. E para quem está considerando fazer o procedimento da harmonização, qual é a primeira coisa que ele deve levar em consideração? Encontrar um profissional de confiança, eu acho que é o principal. Porque se você procura algum profissional apenas pelo preço que ele está oferecendo, né, sem antes sentar, sem antes perguntar, ter confiança de que ele vai te dar um respaldo ali, né, se vier a acontecer alguma intercorrência, porque pode acontecer com qualquer profissional, né, mas você tem que ter confiança de que ele vai resolver o seu caso, vai tentar resolver o seu caso. Então, antes de qualquer coisa, consulte, ache um profissional de sua confiança. Né? Não tente, claro, não são procedimentos baratos, né? Eu sei disso, mas às vezes você vai procurar um profissional porque ele tá barato, ele fala que aplica tal coisa, tal produto e vai ver, não é. Isso aí tem consequências irreparáveis. Muitas das vezes aplica produto que não pode no rosto, tem necrose, perde parte do rosto. Então, assim, o principal é achar um profissional de confiança, tá? Excelente. Muito obrigado, doutora Sara, por compartilhar conosco a sua experiência com a harmonização orofacial. Queria que você deixasse o seu arroba e você quiser deixar também uma mensagem para as pessoas que pensam em fazer ou às vezes têm medo de fazer. Agradeço a oportunidade novamente de estar aqui, né? O meu arroba é Sara_M Salazar. E para as pessoas que têm interesse em fazer, eu estou disponível para tirar dúvidas, né? Para saber se é para você a necessidade, que não seja agora, mas para um futuro próximo, né? Porque a harmonização, ela não é de um dia para a noite. Como eu falei, ela não... a gente não demorou, não foi do dia para a noite que a gente envelheceu, né? Então, a harmonização também precisa acontecer de forma paulatina, né? Procedimento por procedimento, vai ter procedimento que a gente faz que vai demorar muito para ver o resultado, né? Então, é isso que eu penso, assim, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram, estou à disposição, tá bom? É isso. Maravilha. Muito obrigado, doutora, e você, telespectador que nos acompanha, e até o próximo programa Agenda Saúde.